Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4. A partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, o tomando a dar ao ministro, sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Por enquanto até aqui, queridos. Mas nós precisamos discernir o que eu quero falar com vocês. Não tem um tema, não tem um título ainda, porque me veio um monte na cabeça e eu não decidi qual vai ser. Talvez até o final eu dê um tema para você. Mas o que é notório aqui é perceber o que está acontecendo com o ministério de Jesus. Eu quero falar a respeito do poder do Espírito Santo na vida de Jesus, como um modelo para você compreender as coisas que estavam acontecendo com o próprio Senhor. Porque muitas vezes nós criamos certos modelos, certas expectativas, e esquecemos de observar o que aconteceu na vida de Jesus. Mas a palavra que eu quero trazer hoje para você é mostrar que Jesus era diferente. E se você é um bom entendedor e presta atenção no que nós acabamos de ler, você já percebeu. Queridos, enquanto você está falando aquilo que é a expectativa do povo, você é aplaudido. Mas eu quero dizer para você, ninguém fala a expectativa do povo quando está cheio do Espírito. Porque as palavras que vêm são do céu e são palavras de Espírito e vida. O que o povo quer ouvir é o mesmo povo que gritou: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Estendiam mantos e palmas. O mesmo povo, dias depois, gritava: crucificam, e escolheram Barrabás. Então nós precisamos tomar cuidado com o tipo de igreja que nós queremos ser, principalmente no tempo em que o fim se aproxima. Que tipo de pessoa você está sendo? Qual é o comportamento que você está vestindo, usando? Ei, queridos, há um sistema, tem um livro que eu vou ter que reler, antigo, do apóstolo René, que dizia assim: Babilônia e Roma, a diferença é o nome. Eu quero dizer para você, a estrutura babilônica, para quem não sabe o que é Babel, quer dizer confusão. E para quem não sabe o que quer dizer estrutura romana,
é a estrutura de tudo aquilo que entrou, porque Roma foi um império que dominou, mas o pensamento era grego. Lembra? Helenismo quer dizer o pensamento centrado no ventre. Helenismo quer dizer uma pessoa cujo Deus é o próprio ventre. O Deus é o próprio ventre, ou seja, a pessoa que ela só quer satisfazer os seus próprios desejos. A centralidade das coisas está em você. Então, cuidado. Ontem eu estava vendo uma pregação e comentei até com a minha esposa que nós ouvimos sempre, eu vi pregação. Lembra que os corvos vieram alimentar Elias? Só que a palavra corvos no hebraico se escreve igualzinho à palavra árabes. A mesma palavra. Só que o que muda são os pontinhos. Existem uns pontos que são as vogais no hebraico, chamados pontos massoréticos, que dão o nome das vogais. Então tem uns pontinhos que modifica. Só que o original, o escrito, ele não tem os pontos massoréticos. O massorético foi colocado mais tarde pelos massoréticos para facilitar a leitura. A mesma frase que diz corvos, diz também árabes. Então se tem uma teoria ensinada em Israel dizendo que Elias foi alimentado não pelos pássaros que desciam com comida, mas pelos viajantes beduínos que desde essa época existiam. Os árabes que passavam por aquele lugar e traziam comida para eles. Então, um simples nome pode mudar tudo. Então, quando nós não sabemos disso, e eu não estou aqui afrontando o seu nome, nós temos uma irmã que amamos muito, chamada Maria Helena. Mas nós já conversamos sobre isso. Se o teu nome carrega alguma identidade, você precisa quebrar isso no mundo espiritual, porque a tendência é que isso entre. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Helenismo é o que nós vivemos. Uma cultura helênica que carregou todos os princípios babilônicos. Está entendendo que agora eu não estou falando de nome de pessoas, estou falando de uma cultura? Amém? E daí nós precisamos organizar isso. E basta um pouquinho de pesquisa para a gente... Olha aí, ó. Só orar. Agora tu já sabe. Porque olha, isso que eu gosto quando o Espírito Santo está num lugar. Ninguém se sente acusado. Tu se sente liberto, diga amém. Se tu não consegue dizer amém, é porque tu está se sentindo acusado. Então depois a gente ora por você e você vai ser liberto em nome de Jesus. Porque assim, ó, quando a gente se expõe, a gente está dizendo assim, meu Deus, eu não sabia disso. Ele já falou aqui. Tem uma neta. Com esse nome. E qual é o significado do seu nome? Eu trabalho a semana toda fazendo mapeamentos com pessoas de fora. Mapeamento espiritual. E a gente sempre vai no nome, porque o nome fala muito da identidade e do que a pessoa carrega. E aí eu pego o nome da pessoa, reescrevo ele em hebraico, pego o sentido e crio uma frase profética, dizendo o que o nome no hebraico quer dizer para você. Olha que coisa poderosa isso. E sempre tem uma história poderosa nisso. Então nós precisamos nos organizar. Então essa estrutura toda, ela precisa ser quebrada, porque Jesus veio para quebrar uma estrutura. Ele fala várias vezes, não ande conforme o pensamento desse mundo. Ele mesmo diz que o Deus desse século é Satanás. Todo século que... Nós estamos no século qual mesmo? 21. No século 19, quem era o Deus? Satanás. No 18, Satanás. Todos os séculos, quem é o Deus desse século? De século após século? Satanás. E olha, nós precisamos entender que nós temos que quebrar isso, porque ele vai querer sempre nos colocar com detalhezinhos, nos aprisionar nos tempos e nas épocas, para que a gente não possa entender. Do helenismo, viemos para o judaísmo. Do Deus do ventre, honramos o Deus de Israel. Nós precisamos entender isso. O teu nome carrega aquilo que você é. Profeticamente, então, organize o que você é, para que você possa romper. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Ei, muito a ver. Só podemos entender isso no poder do Espírito. Robson começa aqui hoje o culto falando sobre o Espírito, o poder do Espírito. Estavam todos assentados, até que desceu sobre eles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dá uma olhadinha comigo aqui no 4.
Acho que alguém vai ter que pegar o controle e dar uma ajustadinha ali. Olha só, ainda no verso 3, na verdade, de Lucas, no 22, na verdade 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Peraí. Você já tinha lido isso aqui? Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele. Sublinha aí na tua Bíblia se você está com ela. O céu se abriu. Jesus orou, como homem nessa terra, e o céu se abriu. E porque ele orou, o céu se abriu. E aí, eu que gosto de falar do portal, esses dias começou um embate na internet, as pessoas dizendo que esse pastor fala de portal, não existe portal na Bíblia, não existe. Eu separei 52 versículos sobre portal na Bíblia. Um para cada dia, para cada semana. Fora esse aqui. Então assim, mas o pastor só fala de altares. Não tem altares na Bíblia. Eu separei 52 versículos sobre altares, um para cada semana do ano. Não tem versículo sobre o tribunal, pastor. E aí o pastor que lê Bíblia separou 52 versículos sobre o tribunal, um para cada semana do ano, para você ficar edificado e beber dessas coisas. Quando a pessoa diz que não tem, é porque ela não conhece. Agora aqui, Jesus orou e o céu se abriu, porque Jesus é o nosso modelo para quebrar as estruturas. Jesus é o nosso modelo para quebrar as estruturas. O céu, ele é fechado para aquele que não tem o poder do Espírito Santo, e ele não consegue enxergar, ele não consegue receber, ele não consegue viver as coisas de Deus, e não vai ter a autenticidade, ele não vai ter a vida de Deus para que possa irromper no mundo onde está. Enquanto você continua preso numa redoma, e essa semana conversava com uma apóstola que é profeta dimensional, e ela dizia assim: pastor, que bom te encontrar. Eu que procurei ela, mas depois que ela soube quem eu era, ela disse assim: você é gaúcho. Ela achava que eu era carioca, que eu era do Rio de Janeiro. Até parece, né, tchê? Mas assim, eu achei, não sabia de onde o senhor era. Nós estamos orando há 15 anos para que algum gaúcho receba a revelação do que nós estamos falando. O único estado que não recebeu a revelação ainda é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul profeticamente está atrasado 50 anos no calendário profético. Isso é de arrepiar. E ela disse: nós orando lá. E aí ela falou a palavra, aquela que a gente recebeu aqui em novembro do ano passado, do profeta Arnon. Lembra que ele gritou aqui? Deus estava falando algo muito sério aqui. Norte de sul não retenhas. Essa é a palavra profética na direção deles. O norte simboliza o apostólico no mundo espiritual, no mapeamento do Brasil. O sul, o mestre. Norte é o apostólico, o sul é o mestre. Mas ela disse assim para mim: sabe o que acontece? O Rio Grande do Sul despreza o profético e paralisa os mestres. Você ouviu isso? Deixa eu falar outra frase que no mundo espiritual acontece: mata pastores. O sul despreza os profetas, paralisa os mestres e mata pastores. Esse é o Rio Grande do Sul no mundo espiritual. Os profetas, eles tiveram uma visão orando, que os profetas estão... É muita profundidade. Fiquei 1h30 conversando sobre coisas proféticas com uma pessoa que é a primeira vez que eu converso, mas ela já faz a leitura assim e conecta. Quem vê algumas lives minhas com o apóstolo Ricardo Ribeiro e vê a conexão espiritual das coisas. O Rio Grande do Sul, os seus profetas estão... Nós somos águas, nós somos as águas do abismo no mundo profético. E o norte é as comportas do céu. Jesus disse que a vinda dele será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Romperam-se as fontes do abismo e abriram-se as comportas do céu. E daí a água desce e fica onde? No centro. Aí ele fala algo. Por que eu estou falando de helenismo aqui, falando dessas coisas? Jesus diz: do seu interior, o interior nosso é aqui, do seu ventre,
vão fluir o quê? Rios de água viva. Para que rios de água viva se encontrem e fluam sobre a terra, é necessário que o norte dê e o sul não retenha. Então o que eu estou querendo dizer é que a característica do que vai acontecer com Jesus, na vinda de Jesus, que procede, é a mesma coisa que aconteceu com a Arca de Noé. A arca, é uma dimensão, é um lugar que a gente entra, é um lugar que a gente chega. A Arca da Aliança, a Arca de Noé, a Arca está falando sempre de presença. Deus está querendo fazer, as águas vão cobrir, o Espírito, tudo Deus trabalha nas águas, aprenda isso. Você é 70% água no teu corpo. O Espírito Santo estava sobre as águas, chocando, como diz no hebraico, tudo aquilo que ele ia fazer. Agora, você precisa entender que é nas águas que você recebe a amargura. Tem uma estrela que vai cair chamada absinto, que quer dizer amargura, que ela traz um fel nas águas. O profeta teve que colocar, lembra que a água, ela era amarga? O profeta chega e purifica a água, porque o profético tira a amargura da vida das pessoas, diga amém. O profético vai arrancar a amargura da tua vida, porque Deus não trabalha em águas amargas. Então o que nós precisamos entender é que o Senhor está movendo um tempo, queridos, aonde Ele vai arrancar de nós toda a amargura. Ele vai tirar e Ele vai tratar com as nossas águas, porque águas amargas é um reino de Leviatã. O monstro marinho que fica nadando aonde Ele lançou os pecados e já se esqueceu dele para trazer de volta e ficar te acusando é Leviatã. E nós não operamos nessa margem. Porque de nós sairão rios de água viva. Tem água viva para jorrar em você e através de você, na sua casa, na sua família, no seu interior. Deus quer trabalhar com isso. Jesus se identifica exatamente como esse que vem com a água. Ele ora, o céu se abre, e ele se abre. O que ele estava? Ele estava dentro da água, sendo batizado. E aí no 22 do verso 3 de Lucas diz assim: e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Junto com a unção vem o poder de Deus, e junto com o poder de Deus vem a filiação, porque ninguém pode ter poder e representar um reino se não é filho. Você é servo também, mas só pode ter a herança do Pai quem é filho. Servo não recebe herança. Então, junto com a filiação, junto com a unção, junto com o poder para poder entrar nos lugares diferenciados, vem a filiação. E Jesus, no mesmo momento que recebe o poder do Espírito Santo, porque ele orou, ora e peça, ele vai receber, e você vai receber. Aí vem o Espírito do Senhor e traz também uma identidade de filho. E aí você vai ver que é tudo pelo poder do Espírito. Vai indo no capítulo 4, ali no verso 1, vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só o que está acontecendo. O mesmo Espírito que encheu ele quando ele foi batizado, agora leva ele para ser tentado no deserto. Ele vence o diabo pelo Espírito. No 14 vai dizer: então pelo poder do Espírito voltou para Galileia. Jesus se moveu no poder do Espírito. Nada que você queira fazer pode ser feito para Deus sem ser no poder do Espírito, porque tudo que é feito fora do poder do Espírito está sendo feito fora de Cristo. Logo, fica sem recompensa e fica sem efeito. Trabalhar para Deus simplesmente por querer fazer nos tira do lugar onde Ele deseja, e nós não recebemos nada. Mas o Senhor tem coisas poderosas para você, porque o Espírito que Ele deu para você está em você. E é para que você viva essas coisas. Queridos, nós temos que romper com isso. Nós somos um exército poderoso levantado aqui. E sabe, a palavra é água. E a visão profética que foi dada assim é que tem um leão já andando por aqui, no sul do Brasil. E essa crosta de gelo, ela é espessa. E os profetas estão tudo nadando e tentando sair do gelo. Isso é visão profética. E eles não conseguem, acabam morrendo afogados ali embaixo, nessas águas, porque as águas estão presas, e o que prende é um espírito, um principado terrível no Rio Grande do Sul. Mas a última visão que foi vista tem um leão que está andando por cima do gelo, e ele está batendo a sua pata. E muito em breve, eu imagino a cena, eu não tive a visão profética, mas eu imagino a cena, muito em breve esse chão vai cair, esse gelo vai romper, e as coisas de Deus vão começar a acontecer no mundo espiritual. Não é fácil. Não é fácil. E não é rápido. Porque já teve vários que começaram.
e desistiram. Porque quando alguém começa, o inferno se levanta e as pessoas temem. Sabe o que acontece? Acontece a igreja esvaziando. Aí o povo fica apavorado. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Daí qual é a primeira tendência dos pastores? Não, acho que eu vou mudar a pregação, porque o povo está fugindo. Segunda questão, ataque na saúde. Sabe o que o pessoal disse? Não, peraí, acho que eu não estou preparado para isso. Terceiro ataque à vida. É acidente, é situação, coisa... Qualquer semelhança, né? Não é mera coincidência. Só que a notícia que eu tenho para te dar é que eu não tenho plano B. Eu coloquei todas as minhas fichas aqui. Não tenho uma segunda opção. Eu não estou esperando outro momento, não estou esperando um trampolim que vai me levar. Eu só tenho uma vida e eu decidi gastá-la ao Senhor. Quem me chamou é maior. Eu disse, eis-me aqui, e eu não vou retroceder. Hebreus 13 diz, não somos daqueles que retrocedem. Por isso que Deus me colocou no exército primeiro e colocou para ser um pelopiano, para ser um pelotão de operações especiais, porque a gente vai na frente, morde o beiço e não tem retroceder. A tua opção é avançar ou avançar. Isso em hebraico é kadima, é ir para cima como uma tempestade. Ou você se alista nesse exército e vai para cima como uma tempestade, ou você vai retroceder e você vai fugir e vai voltar para os lugares escuros, aonde a igreja tem se escondido, porque os profetas, eles estão morrendo no sul do Brasil. E as pessoas não têm coragem de dar sua cara a tapa e dizer assim, ei, você precisa entender um sentido de estratégia de guerra. O exército existe simplesmente por um motivo. E vamos pensar no mundo espiritual, para que as casas, os lares, as famílias, as crianças e as mulheres não precisem ir para a guerra. Por isso que se levantam homens para guerrear. Só que se um lugar entra em guerra, eu tenho uma notícia para te dar. Todos estão em guerra, não é só o exército. O detalhe é que nós estamos acostumados a nos acovardar e ficar no conforto das nossas casas, dizendo graças a Deus que tem um exército. Graças a Deus o Brasil não vive isso. Eu estou falando no sentido espiritual. Mas se houver uma guerra, eles vão invadir. Em algum momento o exército não consegue cobrir todo o local. Você precisa entender, você tem duas opções. Ou você está para frente avançando para derrotar o inimigo, ou você está coado dentro de casa torcendo para que não te achem. Mas eu vou te dizer uma coisa, a guerra vai chegar na tua casa. Ou você se alista e avança, ou você vai ser esmagado pelo inimigo. Não tem um plano B. Ah, pastor, não fala isso, vira essa boca para lá, profetiza coisa boa. Não precisa profetizar coisa ruim, não precisa profetizar, ele vem. O diabo trabalha o tempo inteiro. Enquanto tu brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem com tudo, porque a missão dele é matar, roubar, destruir. Ele está furioso, porque ele sabe que tem pouco tempo. A Bíblia diz isso. Ele sabe que tem pouco tempo, e ele vem com tudo. E aí? Você está preparado? Você está ajustado na sua identidade? Está disposto a mudar o nome? A andar conforme Jesus? Você sabia que você vai receber um novo nome numa pedrinha branca? Que só o Senhor sabe? Todos nós seremos mudados de nome na nossa identidade, conforme aquilo que Yeshua. E sabia, eu tenho andado com umas pessoas meio doidas aí, que Deus tem conectado. Tem gente que Deus já soprou como é que é o nome que eles vão receber na eternidade. Tem gente tendo visitação, que eles chegam ao céu e Deus diz, ó, teu nome vai ser tal. Imagina isso. Queridos, nós vamos fazer um evento aqui com o profeta dimensional. Falei ontem nos jovens, mas tu vem preparado. Eu vou ter que criar um ministério carrinho de mão, né? O que quer dizer isso, pastor? Porque nos eventos, quando Deus ministra, o povo assim é arrebatado em dúzias e ficam ali mortos, chegam a ficar gelado horas. Não, hoje não. Para os adolescentes eu mostrei como é que eles ficavam, né, no chão. Eu vi um pastor me mostrou, de repente o carrinho assim, eu disse, o que é isso? Não, esse é um ministério que a gente tem que criar, porque o pessoal é arrebatado, se a gente não recolher para dentro do salão, eles ficam lá de madrugada. Aí estava o pessoal com o carrinho de mão, carregando os arrebatados lá, parecia que estavam mortos. Você olha, parece que as pessoas estão mortas, mas eles têm visitação do céu, eles veem Jesus. E tu vai dizer assim, ah, pastor, para e conversa. Eu vou te dar uma referência da conversinha afiada do pastor. João 14, coloca aí para nós. Queridos,
Não te mete que eu leio Bíblia. Tem gente que eu não falo aquilo que eu não vejo, eu não falo aquilo que eu não estudo, eu não falo aquilo que o Espírito Santo não testifica no meu coração. Queridos, quando eu falar aqui, tu pode ter plena confiança. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Já começou aí com um mandamento. É o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu já pesquisei, já estudei, não existe manifestação sem aparecer. Manifestar é aparecer. E esse manifestar aqui, nesse sentido, é algo, você vai me ver. Você vai me conhecer. Face a face. Quando isso, sim, sabemos que no céu, pastores, não estou falando de céu, estou falando agora. Aquele que ama. Então estou doido para fazer uns eventos desse aí. E eu tenho pedido a Deus que seja eu. Me joga ali, deixa eu aí. E diz assim, que eu tenho experiência, eu não quero nem saber, mas que carrega no carrinho de mão. Vai ter que ser um pouquinho mais forte que carrinho de mão. Acho que nós vamos ter que pegar aquele com 4 rodinhas que é guiado assim, né? Queridos, isso é sério. Só que você tem que ter essa ardente expectativa. Se tu não tem expectativa de ver essas coisas agora, querido, você está dizendo que quer ver isso na glória. Tu quer ver? Não, é que eu quero ver Jesus. Quando eu ver Jesus, eu vou me apaixonar por Ele. Assim, quando nós tivermos aquele encontro, vai ser. Não, querido. Porque Ele não recebe quem Ele não conhece. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou você conhece agora, eu vou lá, Ele vai dizer assim, quem é você? Tem gente que está deixando todas as fichas para depois. Não, vai ser lá na glória. Não, querido, é aqui. A experiência é aqui. O tempo é aqui. O batismo do Espírito Santo é aqui. O encher do Espírito é aqui. Tudo é aqui. Deus te preparou para esse tempo. Porque você vai romper com as coisas. Aí, e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. Olha só, enquanto ele ensinava nas sinagogas, todo mundo louvava ele. Dizia, uau, que palavra esse Jesus tem. Enquanto ele ensinava a Torá, todo mundo dizia assim, que palavra tem esse Jesus. Ele fala aquilo que nós queremos ouvir. Ele fala da Torá. Ele está falando que o Mashiach vai virar o Messias. Uau, Jesus, tu é o cara, Jesus, te amamos. Vem um pouquinho mais para baixo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Opa, sublinha isso na tua Bíblia, porque tem crente que não acredita. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. A igreja até o ano de 800 e pouco, ela não se reunia no domingo, ela reunia no sábado. Ela parou de reunir no domingo porque um papa disse que quem reunisse no domingo ia matar, e começou a matar mesmo. Por isso que mudou. Só para as pessoas que acham que eu estou maluco, né? Mas continua, deixa Jesus lá, um sábado. Segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Espera aí, ele está falando do que ele não vive? Daí eu já vi pregadores dizer, aqui nesse momento, o Espírito do Senhor vem sobre ele para o ministério. Não, veio no 22:3, veio no 1:4, veio no 14 do capítulo 4, ele já estava cheio do Espírito. Por isso, quando ele abriu a palavra, ele simplesmente testificou. Disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Entendam, pobres aqui, não vai pensar agora que Jesus cuidava só dos pobres, não. Leia o Mateus capítulo 5, você vai entender o que ele está falando sobre os pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é os pobrezinhos, não. Para você tentar pensar em justiça social, esse tipo de coisa. Para você entender o contexto do espírito aqui. Aqueles que sentiam que o seu espírito era pobre, que precisavam receber mais de Deus. Eu estou com o meu espírito pobre, preciso ser cheio de espírito. Então eu venho para pregar para os espíritos pobres, para encher eles com a unção que eu carrego. É isso que Jesus está dizendo. Enviou-me a curar os contritos de coração.
Meu Deus. E proclamar a liberdade aos cativos. Jesus veio para trazer liberdade aos cativos. Aí já vi gente dizer, por isso nós temos que criar um ministério para pregar nos presídios. Misericórdia, querido. Não tem nenhum problema em fazer um ministério e assistir pessoas no presídio, mas tem gente cativa aqui dentro. É na igreja que os cativos estão. Não é no... Tem gente na prisão mais livre do que você que está sentado aqui, porque entendeu que não tem mais para onde ir. Sabe, quando a pessoa chega no fundo de um poço, isso é um ditado popular, você já deve ter ouvido. A boa notícia é que não tem mais para onde cavar, é só para baixo, ou ele olha para cima e sai do buraco. Mas o detalhe é que tem pessoas que continuam pedindo picareta e pá, e continuam só cavando, se afundando cada vez mais. Isso é cativeiro. Nós precisamos olhar para cima e deixar que Deus nos arranque desses lugares. Não viva na igreja simplesmente por uma religião. Viva na igreja porque há poder no nome de Jesus para libertar cativos e arrancar vocês dos lugares mais escuros da sua alma. Ele pode fazer, Ele quer fazer. Mas a grande pergunta é, você precisa ou você deseja? Porque precisar de libertação tem um monte de gente que a gente bate o olho e vê que precisa, mas desejar, não querem. E o Espírito Santo é educado. Ele nunca vai fazer alguma coisa que você não quer. E se você entender que quando Jesus curava algumas pessoas, ele ainda olhava para ela e dizia assim, vá e não peques mais. Outros ele dizia assim, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Que Bíblia a gente estava lendo? Que a gente está querendo tirar a responsabilidade nossa de ser liberto, de ser curado, de ser transformado. Eu quero isso para a minha vida, eu desejo, eu busco, eu vou fazer de tudo, eu vou guardar os mandamentos, eu vou fazer as coisas que o Senhor tem para mim, para que eu possa ver Jesus, como diz em João 14, 21, para que Ele se manifeste a mim. Isso é tão profundo. Você pode olhar e dizer assim, mas Paulo perseguia a igreja, mas ele era fariseu dos fariseus, ele guardava toda a lei, ele era extremamente zeloso, só que ele não conhecia Yeshua HaMashiach, porque não tinha a presença do Espírito Santo, mas ele amava Jesus, ele amava a Torá, ele amava a palavra. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, ele amava o Pai, mesmo sem conhecer. Aí Jesus aparece para ele e tem um encontro. Guardar a palavra e viver o que está escrito te leva a lugares. Eu vou te dizer uma coisa, eu ainda sonho em ver toda a igreja cumprindo, entrando no, não vou dizer guardando o Shabat, para a gente não confundir com os nossos irmãos aí da igreja adventista ou com o judeu. Eu não quero que você guarde o Shabat no sentido de aquele peso, aquela legalidade, mas eu quero ver toda a igreja acessando o portal do Shabat, que é diferente, entrando em Cristo. Eu quero dizer para você, vai mudar. E quando isso acontecer, você vai começar a ver coisas extraordinárias no nosso meio. Vai começar a trincar aquele gelo, sabe? Porque não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha ou a rocha. Assim é a palavra do Senhor liberada no tempo certo, nas coisas exatas. O Senhor vai quebrar tudo aquilo e vai quebrar o cativeiro da sua vida. Diga amém. Pastor, mas eu não sou cativo. Que bom, querido. Que bom. Metade da igreja pensa que não. Mas aí quando analisa a sua história de vida, eles começam a dizer assim, eu aceitei Jesus, mas nada mudou, continuam as mesmas coisas, eu achei que ia melhorar, eu tenho problema com a minha sogra, eu tenho problema com o meu genro, eu tenho problema com a minha esposa, a coisa só piora, o meu patrão só me incomoda, eu achei que Jesus ia mudar a minha vida, e não mudou nada. Tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, a coisa está indo de mal a pior, pastor. Eu não sei. Eu tenho orado, eu comecei a dizimar, a primiciar, como a Bíblia ensina, mas não mudou é nada. Não levanta a mão, pelo amor de Deus, mas se isso já saiu da tua boca algum dia, ou esse pensamento passou na tua cabeça, eu tenho uma notícia para te dar. Tem altar na sua vida, precisa de libertação. Tem cativeiro te aprisionando. E sem romper nisso, você nunca vai viver a vida abundante que Jesus prometeu. Ou Jesus mentiu.
ou Jesus mentiu. Pastor, mas eu não vivo isso. Você vive a palavra? Se você não viver a palavra, você nunca vai experimentar as coisas que Ele tem. Isso não é peso, é a vida de Cristo em você. Queridos, mais adiante ali, se você começar a entender o processo que nós estamos falando, Jesus fala mais um pouquinho: proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos. É claro que no contexto, Jesus curou muitos de cegueira. Mas, entendendo hoje os tempos proféticos, o calendário bíblico e as estações que nós vivemos, será que não tem pessoas cegas espiritualmente que precisam ser curadas? Quando Jesus abriu os olhos para a realidade do povo, o povo ficava indignado, porque o principado, o trono que rege do helenismo, do romanismo, tinha todo o princípio de gerar o prazer no ventre. No ventre. E se você estudasse um pouquinho do lado obscuro da cultura grega e da cultura romana, é de arrepiar os cabelos. As coisas que ele fazia. O que acontecia no chamado bacanais. Tu tem que ter estômago forte para aguentar. O que acontecia na pedagogia da Grécia. Você tem que ter estômago para saber. E é essa cultura que nós idolatramos com uma palavra chamada humanismo, que está em todo lugar que você estuda. E daí, sabe por que estamos aprisionados, cegos e não conseguimos ver o mundo espiritual? Porque há uma camada envolvendo o nosso tempo. Mas essa palavra aqui não é para te deixar preocupado ou triste, mas é para entender que você pode romper com isso em nome de Jesus. E aí, esse mesmo povo, depois que ele fala a realidade, dizendo assim: o problema é que vocês não honram os profetas. Daí ele fala sobre Eliseu e sobre Elias, e o povo fica irado. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, porque ninguém gosta que está debaixo de um cativeiro, mesmo que quando começa a libertação, o espírito que atua na vida dos filhos da desobediência vai grunir, vai berrar e vai se irar. Eles tentaram matar Jesus, você viu? Levaram, expulsaram ele e levaram por cima de uma colina. E me impressiona que Jesus passa no meio deles. Aí vem aquela questão sobrenatural que o Espírito Santo faz, né? Sumiu no meio do povo. Passa pelo meio deles e eles não conseguem. Estão procurando Jesus. Vamos jogar ele, cadê ele? Tinha se retirado já. Porque Jesus não veio para ser morto pelos homens. Ele veio para dar a sua vida pelos homens. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Mas, queridos, a gente pode alongar a nossa conversa, mas eu quero dar um pulo aqui, rapidamente. Você viu que Jesus fala algo bem interessante, ele para aqui, anunciar o ano aceitável do Senhor, colocar em liberdade os oprimidos, restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, estou no 19 do capítulo 4, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele para por aqui, e ele para de ler, mas eu quero te dar o contexto. De todo o texto. Isaías 61 é a porção que ele abriu. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aqui. Mas o que está escrito ali?
e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não leu o dia da vingança do nosso Deus? Porque na sua primeira vinda ele é o cordeiro. Agora ele volta como leão para vingar. O cordeiro sofredor que deu a vida, mas agora ele é o leão vingador que despedaça a sua presa. Ele para de falar aqui. E a profecia não se cumpre no total. Tem a segunda parte. O dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você está vendo a restauração que é para trazer aqui, ó? Olha o que é para mudar. Tem angústia aí? Tem tristeza? Não está conseguindo louvar? Olha o que Deus está querendo mudar aqui nas vestes. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Palavra para o milênio? Sim. Palavra para esse tempo? Também. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, e da sua glória vos gloriareis. A outra versão vai dizer: comereis as riquezas das nações. Você vai ser alimentado pelas nações. Meu Deus, Deus tem coisas tremendas para fazer através de nós. Tudo por causa da unção. Mas precisa despedaçar esse jugo, essa visão. Queridos, não é para todos. Não é para todos. Deus não começa grandes avivamentos. Por um tempo eu pensava, primeiro que a palavra avivamento nem existe na Bíblia, mas por um tempo eu achava que avivamento começava com multidões. Mas é bom estudar. Avivamento sempre começou com 1, 2, 6. E aí vão se agregando aqueles que têm uma chama no coração para ver as coisas de Deus. Ei, você está fazendo parte, eu falei ontem com os adolescentes, você está fazendo parte de um tempo ímpar, único na história. Você vai poder deixar um legado aqui, e mais do que isso, você vai poder relembrar muito em breve diante do Senhor. Você vai poder sentar nos lugares do reino de Deus e juntos nós conversarmos a respeito daquilo que... Porque não vai ter amnésia não, queridos. No milênio você vai lembrar de tudo, porque o reino é por meritocracia, é por aquilo que você fez. Daí você vai poder sentar e dizer: olha só, e nós vamos contar, nós vamos conversar, nós vamos nos alegrar, porque veio, porque ele veio, porque ele reina. A natureza está gritando. Falei aqui já das bolânias lá em Israel. Águas estão nascendo. Olha a água de novo aí. O rio vai acontecer. Nós precisamos nos orientar e estar firmes, entendendo isso. Eu disse ontem para os adolescentes, e vou falar para você, igreja: deleta o aplicativo da Bíblia do teu celular, por favor. Compra uma Bíblia e começa a comer, como Deus dizia para o profeta: come a palavra, come o livro, e começa a pintar ela, estudar, e pedir discernimento, e orar em língua estranha, e dizer: Espírito Santo, me mostra. A Bíblia tem que ser assim, queridos, coloridinha assim, ó. A Bíblia tem que estar toda marcada, ela tem que estar toda riscada. Riscado bom sentido, cheio de anotação, dizendo: Senhor, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo ver, me revela. Você vai entrar aqui, você não vai achar uma página no Novo Testamento que não esteja organizada, e muitas no Antigo. Você tem que ter sede disso aqui. E por que tem que ser livro? Porque no celular, qualquer chamadinha, você vai para a rede social e perde o foco da presença. Você precisa voltar para isso aqui. Eu estou pedindo, eu estou alertando, eu estou chamando, eu estou dizendo: em nome de Jesus, ainda dá tempo. Volte-se ao Senhor nosso Deus. Volte-se para Ele. Comece a buscar como a coisa que tu mais deseja nesse mundo
Volte-se para Ele e não seja ignorante. Sabe o que é ignorante? É aquele que sabe o que deve fazer e não faz. E a Bíblia diz que todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. É aquele que sabe que tem altar, mas ele prefere dizer assim: eu já estou em Jesus. Deixa isso aí para lá, deixa o pastor ajudar quem precisa, eu já estou santo. Mas está lascado. Eu não estou te prometendo que tua vida vai mudar financeiramente, eu não estou prometendo que vai ficar em paz com toda a tua casa. Jesus até diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Filhos irão contra pais, pai contra filhos, irmãos contra irmãos, mas não por causa de desavença e por causa de principados e tronos malignos, mas por causa da palavra. As pessoas, vocês serão odiados de todos por minha causa. Jesus falou isso para você. Tu quer ser amado? Tu quer coraçãozinho, curtidinha, beijinho? Quer que cada vez que passe por você: oh, pastor querido dessa cidade, amado da minha alma. Se falar isso é endemoniado, queridos. Porque quando a gente passar, o chão vai ter que tremer. Lembrei disso. Onde a gente passa, essa é uma musiquinha do Gad. Quando eu passar, o chão vai ter que tremer. O Gad passa e faz o povo estremecer. Quando nós andarmos, o chão vai ter que tremer, por causa da presença do nosso Deus. E o inferno vai cair. Os principados dessa cidade vão cair. O Rio Grande do Sul vai ser um modelo. Finalizo aqui no Isaías capítulo 11, por favor, coloque lá. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 4, eu fechei aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Com o que Jesus foi ungido? A mesma coisa que você vai ser, a mesma coisa que você já é, o Espírito Santo que veio sobre você. Só que você precisa saber. Alguns falam que esse aqui são os 7 Espíritos de Deus. Não, essa é a unção que veio sobre Jesus. Jesus é o centro da menorá. Lembra da menorá? Que tem 7 braços. O central é Cristo. Então olha só o que veio sobre ele. Capítulo 11 de Isaías, verso 1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse aqui não conta nada, esse aqui não é o primeiro. Tem gente que diz que é 7, esse aqui é um deles. Não, é o que Jesus disse: repousou, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre ele, sobre Yeshua. O Espírito do Senhor está sobre mim. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Daí o que? O Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aqui dá para pregar tudo de novo, começar a pregar agora, né? Só se falar isso aqui. Mas olha a unção que estava sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero dizer para você: o Espírito do Senhor está sobre ti, diga amém. E Ele vai derramar sobre você sabedoria. A sabedoria não é algo que o homem conquista, não é algo que o homem adquire. O homem tem conhecimento. O interessante é que parece que aqui não tem conhecimento, né? Tem lá embaixo. Mas por que a sabedoria vem primeiro e depois o conhecimento? Porque se você não tem sabedoria, o que você procura conhecer não serve para nada. E o teu conhecimento está baseado apenas em informações, em coisas que não vão te agregar em coisa nenhuma. Então o Senhor vai te dar primeiro o Espírito de sabedoria, porque a sabedoria vem dele. E depois o Espírito de entendimento. Com sabedoria você vai ter entendimento sobre as coisas. O que nós estamos falando aqui, e queridos, foi tão forte a conversa, porque aquela apóstola falando, aquela profeta, dizendo assim: pastor, nós oramos. Queridos, você não sabe o que está acontecendo. Estou dizendo assim, falei para minha esposa assim, falei para os meus filhos essa semana: o que eu esperei a vida inteira está começando a acontecer. O que eu me preparei a vida inteira está começando a acontecer. E você pode ser partícipe disso. Porque lembra do domingo passado? Vem da cabeça, pela barba. Assim, o que eu esperei a vida inteira, Deus está sinalizando. Sabe o que ele diz? Ela diz: pastor, nós estamos orando para alguém do Rio Grande do Sul. Tu é do Rio Grande do Sul. Aí eu ganhei a atenção dela. Depois de falar a respeito do Rio Grande do Sul, ela falando a respeito das águas, era assim: porque
O Rio Grande do Sul, pastor, é os pés da nação. É os pés da nação. Assim como o norte é a cabeça, o Rio Grande do Sul é os pés. Só que os pés do Rio Grande do Sul estão amarrados. Deus precisa desatar. Porque no dia que o Rio Grande do Sul for desatado, o avivamento vem. O dia que o Rio Grande do Sul for desatado, o avivamento vem. E tem como acelerar processos no tempo. Esses 50 anos, se teve um governo, não vou dizer o nome dele porque é política, mas que ele disse 50 anos em 5, quem lembra dessa frase? Quem estuda para concurso principalmente. 50 anos em 5. Ei, o meu Deus é um pouquinho melhor. Para ele, 1000 anos é como um dia. Então ele pode acelerar os processos. Basta que se rompa. E daí dizer assim, por causa que o Rio Grande do Sul é o mestre, dentro dos 5 ministérios é o mestre. Nós precisamos levantar mestres no Rio Grande do Sul. Daí eu disse assim, aí sabe quando o Espírito Santo está queimando dentro de você? Diz assim, apóstolo, eu tenho unção de mestre. Inclusive eu fui ordenado mestre de ofício. Aí tu pensa no movimento do Espírito se aleluiando assim, né? Não, porque assim, pastor, porque agora o povo precisa entender, a tribo de Simeão, que nós estamos vivendo a questão profética, a tribo de Simeão tem dificuldade para ouvir. Shema Israel, nós temos que declarar todo Shabat, eu acendo a menorá, pedindo os espíritos de entendimento sobre a nação e sobre o Rio Grande do Sul, para que se abram os ouvidos do Rio Grande do Sul. O que nós falamos ontem? Aquele que tem ouvidos, ouça. Foi a palavra ontem para os adolescentes. Assim, eles têm que ouvir, porque em seguida, quem consolida isso é a tribo de Benjamim, pastor. Eu disse, eu sou da tribo de Benjamim. Talvez você não entenda nada do que eu estou falando, mas aqui ferve dentro de mim, porque tempos atrás, a Larissa compartilhou comigo um videozinho de um pastor que ela achou na internet. Estão falando de paternidade. Eu disse assim, sabe esse pastor? É aquele que eu contei para a igreja já, nem sei se ela sabia da história, que eu estava num congresso de mulheres, lembra da história? E aí ele estava pregando, daí ele começou a dizer, vai ser um avivamento do Rio Grande do Sul, vai começar por aqui. E eu não era pastor ainda. Eu saí correndo do som, que era lá no fundo. Disse assim, ó, põe a mão na minha cabeça que essa pessoa que você está falando, isso sou eu. E ele começou a orar. Eu comecei de pé, só me lembro que estava orando pelos meus pés, orando pelas minhas mãos. Foi uma primeira experiência sobrenatural. E eu tinha vindo de um congresso naquela semana chamado Águas que Saram. E essas coisas começaram a conectar e fazer sentido muito no profético para mim. E daí ela me mandou e disse assim, esse é o pastor que orou por mim. E ela nem sabia quem era o pastor, ela achou na internet. Eu disse assim, olha, sobre paternidade, ele estava falando, eu quero dizer para vocês, tem coisas acontecendo aqui, queridos, que foi dito, e que são realidades espirituais. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que vai salvar a nação? Misericórdia. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque todo aquele que Deus levanta vai ter que passar pelas rainhas do céu, nas regiões celestiais. E a maioria do que tem subido tem sido derrubado, porque eles começam a jogar o orgulho. E eles começam a achar que eles são importantes, que eles são relevantes. E aí, eu descobri que eu tinha orgulho, como você deve ter também. Mas Jesus me moeu em 2022. E aí sabe o que acontece no final de 2022 na escola profética? Tu achou que ia morrer, né, pastor? Deus falando. Tu achou que tudo que aconteceu era para sua morte, né? Não. Eu estava te preparando, porque eu vou te levar para um próximo nível. E não é eu, quando eu estou falando, não é o Aguinaldo tem a identidade dele e tudo mais, estou falando do ministério para o qual eu fui chamado. Ele vai nos colocar num novo nível, diga amém. E você, aplauda o Senhor. E com esse espírito de entendimento, você começa a entender as coisas do Espírito. O espírito de conselho, você vai ser conselho para as nações, diga amém. Nós somos uma igreja das nações, diga amém.
Já somos, não é para ser, é realidade. Agora começaram os pastores, os apóstolos das nações me procurar. Você não sabe o que é isso. Antes eram pessoas que a gente atendia. Agora começou apóstolos e não são de igrejinha, queridos, pequenas, não, são pessoas relevantes. Pessoas que fazem volume, que fazem movimento nos lugares onde eles estão. Pastores me procurando e dizendo assim, pastor da Inglaterra, pastor da África, pastor de tudo que é lugar. E nesse momento falando aqui, eu já repreendo todo espírito de inveja, em nome de Jesus. Toda seta maligna de orgulho ou qualquer coisa que possa querer dar na tua cabeça e achar que eu sou alguma coisa, eu não sou coisa nenhuma. Grande é o meu Senhor, é Ele que está fazendo, eu não estou nem me movendo. Enquanto tem gente botando dinheiro na internet para poder aparecer, eu não quero aparecer em lugar nenhum. Tem mais gente no escondido, nos procurando, do que manifestando externamente. O Senhor vai te dar entendimento, vai te dar conselho e vai te dar um espírito de fortaleza. Você vai ter fortaleza. Você vai ser fortalecido no Senhor. Dá um amém aí, por favor. Vai ser fortalecido. Não vai ser fácil, mas vai ter que passar. Vai ter que passar. O espírito de conhecimento. Você vai ter conhecimento. Você vai adquirir conhecimento. Não esse qualquer. Aquele conhecimento, sabe, que quando tu está lendo na Bíblia aqui, não é nem o conhecimento que está escrito. É aquilo que Deus vai saltando na tua mente. E você começa a olhar e dizer assim, da onde que está saindo isso? Meu Deus, eu nunca tinha visto esse negócio que está acontecendo aqui. É o conhecimento de Deus ativado na tua vida. Porque o Rio Grande do Sul vai produzir mestres, sim. Para que rompa. E o avivamento vem. Eu creio no avivamento. Eu creio na última colheita. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. E Deus tem um povo preparado, bem disposto, segundo Lucas 1,17, para a vinda do Senhor. E você faz parte dele. Em nome de Jesus. E temor do Senhor. Tenha temor do Senhor, queridos. E já disse que não ia pregar, mas preguei de novo.